Olá, estudante, professor Leonan Rodrigues, de História, aqui na plataforma Gonçalves Dias, com as atividades curriculares complementares, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. No canto da nossa tela está a intérprete de Libras, Edna, que vai estar conosco nessa aula. Pegue papel e caneta e vamos para a nossa aula. Bom, o conteúdo que nós temos para esta aula versa sobre a dominação burocrática, sistema de regras racionais, estatuídas, e a dominação patriarcal. Bom, e o nosso tema é a Era Vargas. Bom, dentro da política brasileira, nós nunca tivemos um político tão longínquo, até mesmo dentro dessa lógica de sucessões de regimes democráticos. Bom, regimes democráticos, sim, nós vamos entender isso porque, de fato, a tentativa, e isso fica muito fácil de compreender, os sobressaltos da nossa República, quando nasce lá em 1889, quando você vai tendo, de fato, alguns desses regimes acontecendo em plena democracia, em plena República. Getúlio Vargas, ele é um político emblemático, até porque nós o conhecemos com algumas questões muito bem saudosistas, pai dos pobres, né, dos trabalhadores, aquele que, de fato, iniciou todo um processo dos sindicatos, das organizações sindicais, que, de uma certa maneira, tinham objetivos muito claros e evidentes. Nós vamos ter também várias facetas desse Getúlio Vargas, de alguém que tenta mudar o destino da República Brasileira, mas alguém que também flerta com o autoritarismo e com a implementação de um estado de exceção, e principalmente com os governos fascistas que vão aparecer na Europa. Então, esse Getúlio Vargas, que sai do poder, volta no braço do povo e depois comete, né, um suicídio, é o que nós vamos ver nesta aula. Vamos então conhecê-lo melhor. Então, a Revolução de 1930. Na corrida eleitoral de 1930, o presidente Washington Luiz quebrou com a prática do café com leite ao decidir apoiar Júlio Prestes, um paulista, em vez do candidato de Minas Gerais. Em resposta, líderes políticos de Minas Gerais uniram-se aos estados do Rio Grande do Sul e Paraíba, e juntamente com a oposição de outras regiões, para formar a Aliança Liberal. Então, olha só, Washington Luiz, ele era o então presidente, dentro daquela conjuntura da República em que alternava-se o poder entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, rico, produtor de café, um poder econômico, e Minas Gerais, o maior colégio eleitoral. Então, eles se alternaram. Mas aí, Washington Luiz vai e indica Júlio Prestes, que era um paulista, quebrando com essa política, que foi intitulada como café com leite. E aí, Minas Gerais junta-se com a Paraíba, com outros dissidentes, e formam essa aliança para derrotar Júlio Prestes nessa eleição. Só que a gente vai observar que isso, de fato, não ocorre. Mas a revolução, ela está, ou a pretensa revolução está nascendo nesse processo. Vamos lá. Eles lançaram as candidaturas de Getúlio Vargas para presidente e do paraibano João Pessoa para vice-presidente. Após a derrota nas urnas, a Aliança Liberal, com o suporte dos tenentistas, liderou o levante que resultou na queda do governo de Washington Luiz, marcando assim a Revolução de 1930. Então, olha só, Getúlio Vargas e João Pessoa perderam a eleição, mas já estava organizado, justamente com o movimento tenentista, né, a saída de Washington Luiz. E, claro, um episódio fatídico, né, de um assassinato de João Pessoa, que era o vice, que não tinha nada a ver esse assassinato com a questão política, mas com outras questões, fez com que, então, a única e última fagulha para acender a pólvora, então, ocorresse. E aí, tenentistas, Aliança Liberal, juntaram-se e, então, formaram, juntamente com os tenentistas, um movimento que é o que nós conhecemos como Revolução de 1930, que vai tirar do poder Washington Luiz e vai colocar Getúlio Vargas.
Então, Getúlio Vargas, ele assume o poder no Brasil não pela via democrática da eleição. Nesse momento, não. Ele vai assumir aí por uma revolução, pela uma retirada do poder de Washington Luiz, e ele, então, assume, que é o que nós vamos conhecer como governo provisório. Vamos lá para a nossa tela. Este evento marcou o término da supremacia política da oligarquia do café em São Paulo e estabeleceu uma nova distribuição de forças políticas no Brasil, dando voz aos tenentes, à burguesia industrial e financeira, à classe média e aos trabalhadores urbanos. E aí é bom destacar burguesia industrial e financeira, à classe média e aos trabalhadores urbanos. Então, estes personagens que outrora não faziam parte desse cenário político acabam sendo colocados nesse mundo. Então, eram grupos sociais insatisfeitos com aquilo que existia de política até então, com o benefício dessas elites, somente das elites agrárias. Então, era necessário que houvesse uma ruptura. E essa ruptura se acenou com a vinda de Getúlio Vargas, com a Revolução de 1930. Então, esse processo tirou dos paulistas a hegemonia política. O domínio dos caminhos que o Brasil levaria era exatamente na mão desse grupo e que agora passa para outro grupo. Mas não quer dizer, gente, que a população, de uma forma geral, operários, participaram desse processo. Lembrando sempre que todos os momentos que nós observamos, fora, claro, né, os momentos mais recentes, nós observamos que as mudanças, as alternâncias, né, esses saltos que nós vamos ter dentro dessa democracia, dessa república nascente no Brasil, são dados por uma elite, por alguém que está um pouco acima no processo social. Vamos para frente. E aí você tem o governo provisório de 1930 a 1934. Então você tem no Legislativo Federal, Estadual e Municipal, houve dissolução. Vargas concentrou os poderes executivo e legislativo, promovendo o centralismo político. Os antigos presidentes de Estado foram substituídos por interventores, e muitos deles militares, e em 1930 foi criado o Ministério do Trabalho. Olha só, gente, nós temos então esse primeiro governo provisório. E aí, Getúlio Vargas centralizou o poder. Na verdade, Getúlio Vargas já mostra sua faceta de centralizador do poder. Embora ele criou em 1930 o Ministério do Trabalho, acenando para as classes operárias. Então isso é importante. Ele tentou, enquanto presidente, enquanto líder, trazer todos para com ele. Claro que a elite paulista não estava com ele, tanto que vai haver uma revolta, que nós vamos já observar isso um pouco mais à frente. Mas ele tentou trazer todos. Aí ele vai destituir todos os presidentes dos estados, né, e vai também dissolver, dentro das esferas estaduais, municipais e federais, o legislativo. Ele precisava manter esse poder exatamente para evitar um contragolpe, né, o que vai até ocorrer, ou uma tentativa de contragolpe com a revolta constitucionalista de 1932, liderada pelos paulistas. Vamos ver um pouco sobre ela? Então, a revolta teve início em 9 de julho de 1932 e durou 3 meses, com vários trabalhadores sendo recrutados para lutar contra as tropas governistas. Em outubro de 1932, a revolta foi contida com a derrota militar de São Paulo, levando Vargas a convocar a Assembleia Constituinte. A revolta, na verdade, ela queria que houvesse, não um governo provisório de exceção, mas sim constitucionalista. Claro, ela tentava manter o poder. Na verdade, eles tentavam novamente ter o poder em suas mãos, os paulistas, o que não conseguiram. Então, houveram esses 3 meses de batalha, recrutamento dos trabalhadores, né? Até hoje, claro, isso é materializado dentro de museus, de peças, né, que estão lá à exposição, por exemplo, hoje no estado de São Paulo. Então, eles tentaram reverter a situação da derrocada de Júlio Prestes, que havia ganho a eleição, mas que quem assumiu foi Getúlio Vargas por conta, né, da saída, da deposição do Washington Luiz. Então, olha só, gente, então Getúlio Vargas disse, não, agora nós precisamos de um governo constitucionalista, o que vai acontecer em 1934. Vamos lá. Então, o governo constitucional de Vargas de 1934 até 1937. Então, uma nova Constituição foi promulgada em 16 de julho de 1934, mesclando características liberais, autoritárias e corporativas. Tá? Os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, foram mantidos, com a extinção do cargo de vice-presidente e o fortalecimento do executivo.
Foram reconhecidos os direitos trabalhistas, como salário mínimo, jornada diária de 8 horas e férias remuneradas anuais. Além disso, o ensino primário gratuito e obrigatório foi estabelecido. Então, a Constituição apresentou-se, de fato, as características de Getúlio Vargas. Aqui ele veio. A intenção dele era se fortalecer no poder. E por isso foi fortalecido o Executivo. Claro que você manteve todos os poderes, mas o Executivo teve esse fortalecimento. E não tinha vice-presidente, ou seja, ele era sozinho, ele que comandava. E aí assinou para as classes trabalhadoras. Por isso é que ele vai ser colocado dentro de uma propaganda institucional, eu como pai dos pobres ou dos trabalhadores, porque ele institui um regramento trabalhista que outrora não existia, férias, né? A questão da carga horária de trabalho, da jornada de trabalho que é exaustiva, agora 8 horas, as férias anuais, ou seja, começa a acenar para a massa de trabalhadores que ele estava com eles. Isso é dito enquanto um fenômeno que vai ocorrer, que é o populismo dentro da América. Essas medidas populares, em que as pessoas começam, de fato, a ter aquele líder enquanto carismático, mas protetor e também, claro, que observa, né, aquilo que eles necessitavam. Então, é alguém que não olha somente para as elites, mas olha também para o povão. Então, Getúlio Vargas começa a ganhar o apoio das massas, exatamente sinalizando isso dentro da Constituição. Vamos ver um pouco mais. A Justiça Eleitoral foi estabelecida para combater as fraudes nas eleições, determinando um mandato presidencial de 4 anos, assegurando o voto direto e secreto a todos os cidadãos brasileiros maiores de 18 anos, com exceção de analfabetos, mendigos, soldados e padres. E aqui um ponto importante. Quando se fala que é assegurado para os maiores de 18 anos o voto, e isso considera-se todos os cidadãos, você ainda restringe. Que não sabe a lei, e aí, claro, o ensino que foi nessa Constituição, o ensino primário obrigatório, outrora não era. Então, uma boa parte da população não sabia a lei, então era analfabeta. Então não poderia votar, não poderia participar. Soldados, padres, também mendigos, também não podiam participar. Então você excluiu uma boa parte da população, né, de participar desse evento cívico, do evento do processo eleitoral. Mas foi um ganho no sentido de tentar inibir as fraudes, que, claro, isso não vai ser, né, de fato, a barreira que vai impedir isso. Mas é um avanço nesse processo constitucional. E aí você tem os fascistas e comunistas na era Vargas. A Ação Integralista Brasileira era liderada por Plínio Salgado, possuía ideais fascistas, defendendo uma ditadura de partido único apoiada pelo grande capital rural e urbano, Forças Armadas e a Igreja Católica. Do outro lado, você tem a Aliança Nacional Libertadora, sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, que recebeu apoio dos operários, classe média, intelectuais e parte do movimento tenentista. Então, Luiz Carlos Prestes, que vai fundar também, claro, o Partido Comunista no Brasil, e que vai estar dentro dessa caminhada que os tenentistas, o movimento tenentista um pouco mais atrás vai fazer, né, lidera uma outra frente. Então, o fascismo, né, começa também a se apresentar. E aí nós vamos entender depois, em 1937, a face que Getúlio Vargas, fascista, vai se apresentar, de um centralizador, de um ditador. Quando ele observa que ele não vai conseguir, ou que não está estabelecido na Constituição, uma reeleição, por exemplo, presidencial, já que o mandato dele era somente de 4 anos. Então, olha só, a gente começa essas duas forças, né, comunistas e fascistas, entrar num plano de discussão. Uma mais voltada para a classe trabalhadora, para a massa, e outra mais voltada, aí, claro, para as elites. Então, observe como isso vai se configurando e como Getúlio Vargas também vai estar no meio dessa celeuma, um pouco mais para frente. A ANL se posicionava contra o fascismo, né, imperialismo e a concentração fundiária do país. Porém, foi declarada ilegal pela Lei de Segurança Nacional em 1935. Tá? Então, os membros da ANL em Natal, Recife e Rio de Janeiro se rebelaram contra o governo de Vargas em um movimento conhecido, né, de forma pejorativa como intentona comunista, sendo reprimidos violentamente pelo governo federal. Olha só, Vargas, né, ele tenta, claro, pela sua aproximação fascista, ele tenta abafar esse movimento. Mas só que, olha só, gente, esse movimento que Getúlio Vargas tenta abafar, ele vai ser a desculpa para ele continuar no poder. A desculpa de dizer que há um movimento comunista, uma ameaça comunista no Brasil. Então, Getúlio Vargas, muito habilidoso politicamente,
ele consegue, né, claro, mostrar ou trazer para a população, de uma forma geral, a desinformação, que até parece ser nossos dias de hoje. Mas nós estamos falando ali de 1937, quando ele vai estabelecer um estado de exceção como Estado Novo, sobre a égide de que o país estava correndo risco por conta dos comunistas. Aí, claro, gente, nós temos aí uma série de questões a serem discutidas que não cabem, claro, nesse vídeo. Mas vamos para frente. E aí, no mês de setembro de 1937, houve a divulgação da existência de um suposto plano comunista contra Vargas, conhecido como Plano Cohen, em que se alegava a participação de um militante judeu comunista. Esse documento fraudulento, ele foi utilizado como justificativa para Vargas dar um golpe de Estado em novembro do mesmo ano, e instaurar o Estado Novo, marcando assim o início da ditadura varguista. Olha aí, Getúlio Vargas disse, olha, tem um plano estabelecido pelos comunistas para tomar o poder. Então eu preciso continuar no poder, porque eu sou a única pessoa capaz de enfrentá-los. Então Getúlio Vargas, e aí, claro, gente, ele tem todo um apelo, né, da comunicação e também, claro, de atingir os mais pobres, as classes menos favorecidas, né, exatamente para que ele possa ter esse apoio. Então a ideia de pai dos pobres, pai dos trabalhadores, não é à toa. Então quando ele tem esse poder em suas mãos, ele começa a utilizá-lo para exatamente trazer a desinformação. Um plano Cohen que foi produzido internamente, que foi divulgado, exatamente justificando a necessidade de um Estado de exceção, que é o Estado Novo. E esse Estado Novo é um Estado ditatorial. Então nós saímos de um governo provisório, passamos por um poder constitucional e chegamos a um poder ditatorial com face fascista de Getúlio Vargas. Vamos entender um pouco mais. Então, o novo regime implementou diversas medidas, como a dissolução do Congresso Nacional e a outorga de uma nova Constituição, que concentrava amplos poderes nas mãos do Executivo. Foram estabelecidas a pena de morte, a suspensão dos direitos individuais, a eliminação do direito de greve, o fechamento dos partidos políticos, a subordinação dos poderes legislativo e judiciário ao Executivo. E, para fortalecer esse regime, Vargas criou uma nova estrutura estatal, incluindo o Departamento Administrativo do Serviço Público, com o objetivo de melhorar a eficiência dos serviços públicos. O Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável pela propaganda governamental, censura e controle dos meios de comunicação, e o Departamento de Ordem Política e Social, criado com o objetivo de combater e reprimir os opositores. Então, Getúlio Vargas criou uma estrutura muito boa do ponto de vista ditatorial, em que várias frentes iriam, então, conter qualquer fosse a iniciativa de contrapor. Então, Getúlio Vargas, tanto na comunicação, como no departamento administrativo, para verificar quem era o funcionário público que estava contra ele, que aí ele ia ser demitido, e também, claro, de observação da sociedade em geral, para tentar exatamente abafar qualquer insurreição que pudesse provocar uma questão de que ele devesse sair do poder, alguma coisa desse tipo. Então, vamos um pouco mais para frente. Durante esse Estado Novo, a cultura, né? Durante o governo de Vargas, o Brasil experimentou um intenso período cultural. Aí você tem a Hora do Brasil, que foi criada, uma propaganda de radiofônica, oficial, que era transmitido diariamente. Além disso, programas de auditório, musicais e novelas se tornaram populares no rádio. O Instituto Nacional do Cinema Educativo foi estabelecido, exigindo a exibição anual de pelo menos um filme nacional nas salas de cinema. E houve uma maior valorização de obras de arte e literatura com foco em temas nacionais. Então, Getúlio Vargas pegou a cultura e trouxe para dentro do Estado Novo. No sentido de quê? De cada vez mais fortalecer a sua imagem. A imagem de alguém, um líder forte que o Brasil precisava. Vamos para frente. E aí o fim do Estado Novo, né? Você tem a vitória das forças aliadas na guerra e a derrota do nazifascismo, que impulsionaram a busca pela democracia no Brasil. Em resposta às pressões democráticas, o governo permitiu a formação de partidos políticos, como PTB, PSD, UDN, PCB, que deixou a sua clandestinidade, que é o Partido Comunista do Brasil. Surgiu um movimento carimista, que defendia a permanência de Vargas no poder. No entanto, sob pressão da oposição e das Forças Armadas, Vargas renunciou em outubro de 1945. Em dezembro de 1945, nas eleições gerais, o candidato Eurico Gaspar Dutra
da coligação PSD-PTB, é eleito presidente da República e passa, então, a ter um novo período dentro da República Brasileira, que é um período, novamente, de retorno à democracia com a saída de Getúlio Vargas. Vamos para o nosso exercício. Enem 2021. O governo Vargas, principalmente durante o Estado Novo, pretendeu construir um Estado capaz de criar uma nova sociedade. Uma dimensão chave desse projeto tinha um território seu foco principal. Não por acaso, foram criadas, então, instituições encarregadas de fornecer dados confiáveis para a ação do governo, como o Conselho Nacional de Geografia, o Conselho Nacional de Cartografia, o Conselho Nacional de Estatística e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, deste em 1938. A criação dessas instituições pelo governo Vargas representava uma estratégia política de levantar informações para a preservação da paisagem dos sertões, B, controlar o crescimento exponencial da população brasileira, C, obter conhecimento científico das diversidades regionais, D, conter o fluxo migratório do campo para a cidade, e E, propor a criação de novas unidades da federação, claro que era de obter conhecimento científico das diversidades regionais no Brasil. Bom, a nossa aula termina aqui, mas você tem materiais, você tem outras questões para se aprofundar. Não esqueçam, gente, de acionar o sininho lá na plataforma Gonçalves Dias para receber as novidades dos novos vídeos que vão sendo postados por lá. E também segue a plataforma no Instagram. Nós ficamos por aqui, até a próxima aula.